Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, se você gosta de empreendedorismo, se você gosta de psicologia, se você gosta de uma mentalidade empreendedora, se você é um empreendedor ou se você está querendo empreender, se você tem uma equipe, se você é gestor de uma equipe ou pretende ser gestor de uma equipe, eu tenho certeza que você vai amar o episódio de hoje, porque eu, antes aqui de começar a gravação, já estava aqui degustando desse assunto, desse conhecimento, porque recebo hoje aqui para contar um pouquinho da sua história de vida e um pouco do que ela faz no dia a dia, dos trabalhos e dos projetos. Karina Borges, seja bem-vinda. Ai, que delícia. Você não tem ideia do valor do teu convite. Porque eu amo, eu gosto de falar, eu gosto de trocar, eu gosto de contar, né? Eu gosto de quem tem curiosidade de saber mais. E eu quero te agradecer pelo tempo. O tempo que você dedicou para me ouvir. Acho que o tempo é raro, né? Escasso. E a gente tem que saber escolher onde a gente vai empregar esse recurso. E eu fico feliz de você ter me dado a oportunidade e o tempo de estar aqui dividindo com você e com vocês, né? Um pouco de quem eu sou, um pouco do que eu faço, né? Um pouco do que eu sei. Também amo essas trocas, né? E acho que todo mundo ganha ao final. Sim, eu acho que nós dois vamos sair ganhando aqui. Você que está assistindo também, vocês vão sair ganhando nessa conversa que vai ser certamente maravilhosa. Mas, Karina, para começar, você falou em investir o tempo, né? E hoje você investe o seu tempo em diversos projetos. Mas muito do que você faz hoje, certeza que você vem plantando, para você colher hoje, você vem plantando faz um tempo. E eu tenho uma curiosidade de saber se essa veia empreendedora, se essa questão das vendas, se essa paixão por entender o comportamento das pessoas, isso teve um incentivo ali da família ou você foi desbravando esse caminho por conta própria? Eu sou filha de um vendedor. Então, vender, eu aprendi isso muito pequena, né? Desde pequena, eu coloquei todos os meus brinquedos à venda na porta da minha casa. Eu peguei uma prateleirinha, peguei tudo e ficava na porta chamando as pessoas para vir comprar os meus brinquedos. Começou assim, essa veia de vendas. Eu vendia os bolos da formatura na faculdade, não só na faculdade, né, mas no ginásio, no colégio. Eu sempre tive essa conduta de a líder da equipe, a coordenadora de classe, né? Então eu sempre tive muito dessa característica da comunicação. Tive pais que me incentivaram. Muito cedo, a minha brincadeira, muito jovem, menina, eu tinha 7, 8 anos, era ficar numa locadora. Lembra a locadora de videocassete? Amo, nossa, era a minha segunda casa. Isso, eu ficava, não era um trabalho, mas era o meu passatempo, ficar ali atendendo os clientes para a dona da locadora, porque ela deixava eu brincar ali, né? E aí eu atendia os clientes, rebobinava os vídeos, as fitas, né? Que não vinha sem rebobinar, tinha que pagar multa. Isso, eu fazia tudo isso. E ela é uma grande empreendedora, uma excelente profissional, e ela me ensinava ali, já muito pequena, a atender. Então ela falava, tem que assistir o filme, porque quando o cliente chegar aqui e pedir uma indicação, você tem que conhecer o gosto do cliente e conhecer o filme, para você poder fazer essa união do que ele quer e o que a gente tem. Então, muito jovem, muito criança, eu era uma criança, eu fui aprendendo um pouco disso, né? E aí, todos esses conceitos, esses valores, esse conhecimento eu fui trazendo comigo ao longo da vida. Então, eu já fiquei em locadora de videocassete, eu fui atendente de uma academia de balé. Foi incrível essa experiência, era muito menina também, mas ali eu aprendi a falar com os pais quando eles tinham alguma reclamação. Então, eu fazia um pouco desse trabalho ali na recepção e depois eu levava isso filtrado para a dona do negócio. Foi uma experiência também incrível. E por último, que, né, não foi a última experiência profissional, eu fui trabalhar no ramo que eu atuo hoje, que é na indústria, né? Eu fui trabalhar numa empresa que vendia produtos para manutenção industrial. Ela era uma filial de São Paulo, a gente era uma filial em Ribeirão Preto, e ali eu tive uma líder que me deu espaço, que muito rápido entendeu que eu tinha esse movimento da comunicação e falou, ó, atende os clientes, eu atendia bem, né? Eu tinha já essa bagagem. Todos os clientes ligavam para ouvir o meu bom dia, né? Eu atendia com muito entusiasmo, eu sou assim, bem entusiasmada na vida. E aí ela falou, ó, vai atendendo os clientes. E aí os clientes queriam falar comigo. E aí ela me deu uma carteira de cliente, eu passei para a área de vendas. E aí foi aí que eu comecei a me desenvolver mais de uma forma mais focada,
comecei a voltar a minha carreira para a área comercial, para ser uma vendedora de sucesso. Nossa, então, pelo que você está falando, a vida te preparando, te preparou o tempo todo para você viver o que você vive hoje profissionalmente. Mas, Karina, me tira uma dúvida, falando até de mercado de trabalho e tudo mais. Hoje em dia acontece, hoje em dia não, já faz um tempo que acontece algumas coisas as pessoas elas saem ali do ensino médio e já são motivadas ou até obrigadas pela família a escolher aquilo que vai ser a profissão para o resto da vida dela, vamos dizer assim, né? Então ela tem que cursar uma faculdade, ela tem que decidir o que ela vai querer. E poucas pessoas têm uma oportunidade parecida com o que você teve de experimentar. Porque você vai experimentando, experimentando, você fala, isso eu gostei de fazer, isso eu não gostei, aqui eu vou caminhar por aqui, eu não vou caminhar. Você sente que hoje esse talvez seria o motivo de muitas pessoas passarem por a transição de carreira? Quando a gente é obrigado, de uma forma social, a escolher a profissão, no meu ponto de vista, a gente não está preparado. A gente não tem recursos para entender se aquilo é, de fato, o que a gente vai querer fazer. E essa escolha ela é tão pesada porque a gente fala ela é para o resto da vida. Né? Você não pode mudar. Né? E isso pode ser encaminhado para o jovem de uma forma mais leve. Na psicologia tem uma vertente que trabalha com isso, que é a orientação profissional. A gente tem hoje profissionais que vão te ajudar, primeiro, a tornar essa escolha mais leve e entender que, se não der certo, é possível a gente readaptar e realinhar tudo isso. Então, para tornar essa escolha mais leve e mais assertiva, né? Então, eu entendo, Tiaguinho, que há uma pressão no jovem que muitas vezes não está pronto, uma pressão da sociedade, dele mesmo, que às vezes quer acertar, a gente quer acertar, dos pais que muitas vezes colocam nos filhos essa expectativa de vida Sim. e de uma profissão que às vezes era que ele queria, mas ele não conseguiu. Então é um momento assim de muita responsabilidade para quem muitas vezes não está pronto. Eu, por exemplo, eu fiz 2 faculdades. Por quê? A primeira, ela me alinhou, mas ela me ajudou e em um determinado momento da minha carreira, eu considerei que a segunda iria me ampliar horizontes, possibilidades, e aí a primeira foi o norte, a segunda eu ajustei, né? Junto com isso, eu fiz 3 pós-graduações, também para ir adquirindo conhecimento, mas veja, a profissão é algo importante, né? Mas ela pode ser modificada sim, né? Eu acho que a gente não tem que ficar escravo de uma escolha para o resto da vida, né? E eu atendo hoje executivos no consultório, né? Não são muitos, alguns, mas existem profissionais que queriam ter feito outras coisas. Hoje. Sim. Né? E aí, às vezes, a pessoa se vê, no dia de hoje, refém de uma escolha que ela fez há alguns anos ou há muitos anos, né? E sempre é tempo, na minha opinião. Sim, viver com esse fardo é desnecessário, né? Por mais que exista essa pressão social, é possível respirar fundo, recalcular a rota. O GPS não recalcula a rota lá pra gente? Recalcular a rota. Karina, você falou das suas 2 graduações, das pós-graduações, e eu quero entender o que você faz hoje, porque eu sei que você tem várias abas abertas no Chrome, no Google Chrome da sua vida. Eu tenho. Eu sempre fui muito dinâmica e eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu tento fazer as coisas dentro de uma linha de coerência, né? Dentro de uma linha que possa me fornecer, me proporcionar resultados, porque senão a gente faz um monte de coisa e no final, a hora que você vai medir e mensurar tudo isso, o resultado ele é pequeno. Então, o que eu faço hoje? Eu tenho uma empresa aqui em Ribeirão Preto, ela comercializa produtos e serviços para manutenção industrial. Essa empresa é a minha vida, sem sombra de dúvidas. Nela, eu pude e posso experimentar rotineiramente o que eu falo e o que eu vivo. Em termos de liderança, de empreendedorismo, eu comecei nessa empresa muito jovem, eu tinha 17 anos. Eu não sou a fundadora. O fundador é o meu esposo, a gente se conheceu nesse negócio, né? E eu tenho essa empresa, a gente vende produtos e serviços para manutenção industrial. Eu atuo no ramo da indústria, né? De uma forma bem específica, hoje a gente está muito voltado para o setor sucroenergético. Então, é uma empresa que vende produtos e serviços. A gente tem uma equipe hoje próxima de 60 pessoas. Né? Essa empresa é onde eu dedico mais o meu tempo, o meu cuidado e a minha atenção. Num dado momento da minha trajetória profissional, como área comercial, vendedora, sabe quando você olha assim e fala, nossa, eu acho que eu me realizei. Né? Sim, sim. Tem ainda desafios para galgar, mas eu acho que eu consegui me sentir feliz
com os meus feitos, né? Eu consegui trazer clientes expressivos para o nosso negócio, eu consegui posicionar o negócio de um jeito importante. Sim. E aí eu olhei para a minha vida e falei, tem algum desejo ainda Ah, guardado na sempre gaveta? Sempre tem. Ficou alguma coisa para trás, assim, né? Porque eu também acho que sempre é tempo nas minhas coisas. Uhum. E aí eu me deparei com um desejo lá de adolescente. Eu tinha vontade de ser psicóloga. Falei, gente, mas psicologia? Nessa altura do campeonato? Por que não, né? 5 anos, né? Eu não vou fazer isso todos os dias da noite na escola, né? Não vou fazer isso. E eu falei, não, eu vou, porque Sim. eu tenho vontade, né? E eu não tinha muita clareza de como eu ia poder conciliar as duas coisas. Então, eu fui muito mais por esse desejo pessoal e também, Tiaguinho, como uma estratégia para não viver só armo, né? Porque eu sempre tive um grau Sim. de dedicação e relação com o negócio intensa. E aí eu falei, deixa eu respirar outros ares, né? E os outros ares que eu sempre tive vontade de respirar eram na mesma direção. Falei, esse acho que de algum jeito vai me trazer um respiro. E aí eu fui fazer psicologia. A psicologia tem N vertentes, né? Sim. Ela tem várias áreas de abordagem. E eu fui conhecendo e a parte organizacional eu falava, nossa, essa é minha veia, né? Sim, tem tudo a ver, Eu converge. tenho tudo a ver. Converge. Eu acho que é por aqui que a gente vai conversar, né? Mas fui deixando as coisas acontecerem, me entregando para o novo também, porque eu podia gostar de outra coisa. Sim, dando aquela possibilidade, a liberdade, olha, vou experimentar, vai que eu gosto. Exatamente. Foi assim que eu vivi toda a faculdade da psicologia. Então, fui conhecer a psicologia jurídica, a psicologia do esporte, a psicologia social, fui conhecer as abordagens da psicologia, fui livre, aberta, né? Mas a psicologia organizacional, Sua cara. ela é a minha cara, né? Assim, muito do que eu vivo, do que eu faço, do que eu acredito. E tem muito a ver comigo tudo isso. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, eu quero atender. Né? Eu quero experimentar a clínica, né? Acho que eu posso contribuir, posso ajudar, tenho experiência, maturidade para atender e contribuir positivamente com a vida de alguém. Quero experimentar isso. E aí eu abri o consultório. Então eu já tinha a Armo, a empresa, e abri o consultório de psicologia. Quando você abre, né? Quando você começa a atender como um psicólogo clínico, não é simplesmente você receber o paciente na tua frente e escutar. Você precisa se preparar para isso e você precisa fazer algo que eles chamam de supervisão. Você precisa ter um profissional Sim. com uma visão de psicologia, de conjunto, de humano, mais ampla do que a tua, para você poder dividir. Então, eu tinha a Armo, eu tinha o consultório de psicologia, a supervisão para poder atender os meus casos e a minha terapia pessoal. E como quem atende, eu tinha que estar fixada nesses tripés, porque eu não gosto de fazer meia vida, meia sola. Vamos fazer bem feito. Se for para fazer, eu gosto de fazer bem feito. Então, quando eu abri o consultório, eu já tive... A terapia eu já fazia, né? Já vinha fazendo isso há muitos anos, faço terapia há mais de 10 anos. Aí, junto chegou o consultório e a supervisão. Eu precisei agregar tudo isso. E dentro desse movimento de sonhos, né, o que está na gaveta, como eu me lancei como psicóloga, eu precisei gravar um vídeo. Né? Eu falei, vamos gravar um vídeo aqui para falar, né, dessa nova vertente da Carina. E para gravar esse vídeo, quem foi me gravar? Um amigo nosso, né? Sim. Eu compartilhei, assim, eu falei, nossa, eu tenho uma vontade de fazer um programa. Programa? Programa do quê? Eu falei, programa de histórias. Eu queria que as pessoas pudessem me contar suas histórias. Eu conheço tanta gente incrível. Sim. E eu queria que essas pessoas contassem para todo mundo que elas são incríveis. Mas aí eu falava, mas todo mundo quem? Eu não conheço quase ninguém. Não importa, eu só quero dar lugar para essas histórias. E aí, o que eu fiz? Eu montei no sofá da minha casa um programa que chama Cá Entre Nós. É um programa destinado a ouvir histórias, né? Então, ficou a Armo do Brasil, o consultório e o programa. E no programa, a gente fala de vida, né? Da sua história, você é o meu convidado para o programa. E aí, eu tenho também essa vertente. E aí, como é que eu administro tudo isso? Só para ficar organizado na cabeça de vocês e na tua, senão fica uma bagunça, né?
90% do tempo eu tô na Armo, Sim. né? Me dedicando às coisas da Armo. Claro que, como eu fui ficando assim, trabalhando mais o digital, outras oportunidades foram surgindo para mim, além disso, Imagino. que eu tô te trazendo, né? Mas boa parte do meu tempo eu tô na Armo, né? Hoje de uma forma muito mais estratégica, hoje com uma equipe consolidada, uma equipe que toca, que faz a gestão dos negócios. Eu entro mais com esse viés do que a gente precisa, espera, busca, deseja e almeja a médio e longo prazo, né? Dando mais esse movimento de diretriz, a equipe já tocando e consolidando. Então, o meu trabalho na Armo é muito mais à frente desses gestores, desses líderes. E não executivo, né? Não, hoje ele é mais um papel mais consultivo. Eu tenho ainda um braço importante na execução, porque eu sou gente que faz. Sim. E é esquisito pra gente... Jamais ficar, não, tem que fazer. Eu sou gente que faz, né? Então, hoje eu me policio mais. O que eu tô fazendo, qual a utilidade disso, onde isso vai me levar. E tem alguém que pode fazer isso? E esse movimento foi lindo, mas eu te conto ele já, senão a gente se desorganiza desse assunto do que eu faço. Então, boa parte do meu tempo eu tô na Armo. Depois, eu tenho já programado os dias que eu gravo o programa e o podcast, que depois eu comecei fazendo também, que tem mais o viés do negócio. Eu atendo em 2 períodos da semana no consultório e faço os programas em dias reservados. Então, são essas as 3 principais frentes que eu atuo. Mas veja, hoje eu acho imprescindível para um empreendedor se relacionar. Então, no meio de tudo isso, eu tenho grupos de networking que eu participo, né, que tem a ver com o meu negócio, né, tem grupos do agro, tem grupos de mulheres, e aí eu acabo tendo outros compromissos, né? Por isso a importância de ter uma agenda minimamente organizada, porque senão não dá conta de atender todas essas frentes, né? Mas hoje eu faço um pouco de tudo isso. Karina, que delícia ouvir essa trajetória e o que você faz hoje, porque a gente observando e com um olhar assim carinhoso sobre o que você faz, dá para entender que existe um brilho nos olhos seus quando você fala sobre cada uma dessas áreas de atuação. E para mim fica fácil entender como elas convergem, como elas conversam não só entre elas, mas com as suas competências, com os seus talentos, né? Porque eu não consigo te imaginar fora de um projeto audiovisual, porque você fala muito bem, você se expressa muito bem, e essa questão de ouvir histórias, eu acho que é algo que a gente tem em comum, né? Porque quando a gente ouve histórias, tem um benefício bidirecional ali, né? A pessoa, ela passa por um processo, para mim, terapêutico do poder de falar, né? E de contar e de reviver aquilo que ela está te contando, da trajetória dela, daquilo que ela faz. E a gente que está ouvindo, está aprendendo. E essa paixão por aprender, e eu percebo que você não para de estudar, não para de buscar conhecimento, a gente aprende muito com as histórias das outras pessoas, né? E falando em aprender com histórias, você que gerencia uma equipe, eu tenho várias curiosidades sobre assuntos que eu sei que você já experimentou nessa trajetória e que você pode compartilhar, assim, conhecimento com a gente. Uma delas hoje a gente fala muito sobre alta performance, né? Equipes de alta performance. Mas acontece às vezes em algumas empresas, em alguns grupos, tem uma linha tênue ali entre você criar um ambiente extremamente competitivo e esse ambiente competitivo gera um ambiente tóxico ali na empresa e você criar uma equipe de alta performance, onde todos eles estão buscando resultados, existem metas. Como achar, né, esse denominador comum saudável entre o ambiente de alta performance e o ambiente competitivo que se torna tóxico? Eu acho que esse é a grande sacada do que eu estudo e onde eu posso colaborar com as pessoas, porque eu consegui, ao longo da minha trajetória profissional, criar no meu ambiente um ambiente que entrega resultados extremamente saudável. Muitas das empresas que me procuram hoje, elas buscam exatamente esse modelo de negócio que deu super certo, que é como é que você faz para conseguir profissionais que te entregam o melhor deles, que permanecem na empresa por tanto tempo e que trabalham felizes, porque claro que não é um conto de fadas, mas grande parte da minha equipe, elas compartilham de fato dos meus sonhos. Então, eu ouço muitas vezes uma frase, né? Ou você tem sonhos ou você vai fazer parte do sonho de alguém no mundo corporativo. Todos os profissionais que trabalham comigo, eles compartilham, o meu sonho não é meu, é nosso.
né? Então, quando você me pergunta, né, desse equilíbrio entre os resultados, que eles são inevitáveis numa organização, o profissional, ele precisa apresentar resultados, porque senão ele não fica na empresa, mas eu nunca consegui olhar para um ser humano e o enxergar como um cifrão. Eu nunca consegui gerir uma equipe dessa forma. Então, eu tenho um olhar, e hoje tem uma profissional de RH comigo, que também me ajuda muito a cuidar dessa gestão de pessoas, é um olhar humano, mas não é um humano que está escrito no livro, é um humano real. É um Sim. humano que de fato se preocupa, é um humano que de fato cuida, né? Então a gente tem na empresa algumas ações que a pessoa se sente valorizada, mas de verdade. Nos detalhes. Nos detalhes, né? Então, quando você fala assim, ó, como é que a gente faz para minimizar a toxicidade e trazer de fato assim os resultados para o negócio? Eu considero, Tiaguinho, que você olhar para a pessoa como uma pessoa, em primeiro lugar, isso ajuda muito. Só isso não resolve, Sim. tá? Mas esse olhar humano genuíno ajuda de verdade. E às vezes as empresas me procuram para implantar esse tipo de cultura de trabalho. Em alguns lugares eu consigo, em outros não, porque o líder, o gestor, o dono do negócio, muitas vezes não pensa desse jeito. Não é genuíno, ele tem Sim. vontade de fazer sim, porque ele Mas não é viu, genuíno. ele acha legal, mas lá no fundo ele olha para o colaborador e fala, esse cara é um pi. E se você pensa assim do colaborador, muito dificilmente a gente vai conseguir construir uma relação de confiança, que para mim é a base do trabalho de equipe, né? É o colaborador olhar para você e falar, eu vou entregar o meu melhor para esse lugar. Eu vou entregar o meu melhor para essa mulher, para essa empresa, para esse grupo, para essa equipe. E eu não tenho que forçar nada por isso, né? Então, esse é um outro aspecto, o olhar humano, e uma outra coisa que eu acho importante, o vínculo de confiança estabelecido. De que confiança eu estou falando? O meu colaborador, ele sabe que eu não vou explorá-lo. Ele sabe disso. Ele sabe que é uma relação verdadeira, que é uma relação de trabalho, de respeito mútuo. Ele sabe com muita clareza, que para mim é um outro aspecto que eu acho que as empresas pecam muito. Se eu chegar para algum colaborador da tua equipe e perguntar o que a empresa espera de você, será que ele vai responder de uma forma coerente com o que você de fato quer? E eu vejo muito nesse ambiente, porque por que a toxicidade ela aparece? Porque falta muitas vezes clareza. Você entrega, isso já aconteceu comigo. Eu já tive colaborador que ficou dias empenhado num projeto, só que a gente não tinha alinhado esse projeto antes. Ele me entrega aquilo com a maior felicidade do mundo, muito satisfeito. Eu também fico feliz pelo projeto, mas eu tinha outro extremamente prioritário que não foi feito. E aí ele esperava que eu batesse palma e falasse, uau! E eu falei, meu Deus do céu. E aquele que eu pedia 2 meses e meio e ele não me entregou até hoje, né? Então, a falta do alinhamento, muitas vezes, faz com que as expectativas, né? Porque é uma relação. Se é uma relação, tem expectativa. E às vezes a falta de clareza nessas expectativas, às vezes a falta de alinhamento nessas expectativas, traz um ambiente conflitivo onde a pessoa te dá tudo o que ela tem e para você não é o suficiente. E para a pessoa não tá claro o que você precisa, né? Nossa, deixa eu te dar um tempo para falar, senão eu engato aqui e não deixo. Eu adoro te ouvir falar, e a ideia de trazer pessoas aqui, e é um comentário que eu já ouvi da maioria das pessoas que eu recebo aqui no podcast, é justamente isso. Nossa, eu acho que eu falei demais. Eu falei, esse era o objetivo. Eu não te trouxe aqui para eu ficar falando, eu trouxe para te ouvir, né? Então, o que você falou é incrível, porque esse alinhamento de expectativas, ele... Óbvio, deveria ser o princípio básico de toda relação humana, assim, né? De amizade, de namoro, de casamento e no ambiente profissional, sem dúvida nenhuma. Mas você tocou num ponto que me chama muita atenção, que é quando você deu o exemplo, né, do chefe ou do líder e ele tinha um colaborador que ele não enxergava de uma forma correta ali, né? E existe um alinhamento de expectativas na contratação, isso que eu queria entender de você. Que a gente fala muito sobre características, conhecimentos técnicos você pode treinar, mas caráter você dificilmente vai mudar quando um colaborador entra na sua empresa. E as pessoas, quando abrem uma vaga de emprego, tem uma listinha ali de pré-requisitos de conhecimento técnico que você poderia treinar, mas
às vezes na entrevista de emprego, no processo seletivo, não existe uma ferramenta para você identificar se culturalmente aquela pessoa se encaixa na sua empresa. Esse é um problema que acontece assim com frequência? É muito frequente, né? Porque ninguém tem estrela na testa, nem as empresas. Pois é. Né? Por isso que na contratação a gente tem um lema, né? Fala, contrate demoradamente e demita rapidamente se você identifica que não é o perfil que você busca para o teu negócio e para a tua empresa, né? Porque às vezes a gente demora para demitir e desgasta a relação, né? Às vezes você fica ali numa tentativa e eu tenho muito cuidado com isso, sabe, Tiaguinho? Porque quando eu enxergo que a pessoa está de fato me entregando o melhor dela e eu continuo pedindo mais, é como se eu estivesse esfolando a pessoa, né? Aí entra num movimento que eu não gosto, eu não acho saudável. Se a pessoa já me deu tudo que ela pode, eu preciso ter maturidade para identificar que aquilo não é o suficiente para mim. E aí eu promovo o término da relação. Ah, mas eu vou ter que mandar embora, vai custar dinheiro. Vai viver sem isso até quando? Por que eu vou... E às vezes, isso é um movimento que machuca. Machuca ambos. Machuca o profissional, que às vezes não está entregando o que a empresa precisa, e às vezes ele fica exposto diante de um time. Fica todo mundo vendo que para aquela função ele não é o mais habilitado, e fica todo mundo, que é uma coisa que eu me preocupo muito, pensando mal dele. Eu não acredito que um ser humano possa produzir em um ambiente onde, mesmo que as pessoas não digam, elas ficam o tempo inteiro pensando mal do colega, do colaborador. Quando eu me pego pensando mal com frequência de alguém que trabalha comigo, certamente é uma relação que eu vou parar e vou analisar. Eu não estou falando aqui de uma anja, de uma santa, que não pensa mal de ninguém. Mas eu acho que a pessoa não vai conseguir produzir. Há uma pressão negativa direcionada para esse colaborador o tempo inteiro. E às vezes é só realocar, né? Às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Às vezes é a pessoa certa no lugar errado. Então, quando a gente tem... isso é um outro aspecto que eu falo muito e faço isso na empresa com muito cuidado. Quando o profissional chega, ele não pode ser jogado na função. Pô. E como a gente tá, em geral, a gente contrata sem tempo, você precisa sair correndo, contratar correndo, você já vai xingando o profissional de RH, tá demorando, ou a empresa que você terceirizou para a vaga. Aí o profissional chega, você fala, vai, terminou meu trabalho, né? E quando o profissional chega para compor um time, eu fiz recente um curso em São Paulo pela Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. Eu gosto muito de estudar grupos. Sim. Então, o profissional, a pessoa, o indivíduo, ele vai ser colocado em um grupo que já está funcionando. Ele... É um corpo estranho. Né? Exatamente. Ele altera completamente a dinâmica do grupo. E ele pode ser do perfil que for, não estou falando disso, né? Então, a chegada desse colaborador no grupo, ela precisa ser cuidada. O famoso onboard precisa ser bem feito. E ele não dura... e às vezes a gente entende, pronto, fiz a integração. Acabou. Passei um vídeo, dei uma palestra e apresentei. Acabou. Apresentei o descritivo de cargos. Ele sabe tudo que ele vai fazer. Eu passei o descritivo de cargos, né? Que lindo. E aí, o profissional de RH hoje, ele entende que ele precisa voltar com esse colaborador de tempo em tempo. Como é que você tá? Voltar com a equipe, como ele tá. Adaptação. Né? Esse movimento, ele é importante. Porque se você pega alguém, porque você tá desesperado para contratar, e joga... A probabilidade de não dar certo é alta, é grande. E a gente tem um cuidado lá que eu acho lindo. Assim, quando eu olho o que a gente construiu e o que a gente vem construindo todos os dias, eu fico muito satisfeita com os resultados. E não são com os números, mas é com o desejo genuíno de cuidar. A gente tem uma ação, ela é linda, a gente chama Anjo. Se você entrar na nossa empresa hoje, e a gente é uma empresa pequena, mas eu acho que a gente pensa tão grande, tem valores tão preciosos, a gente chama Anjo. Você tem todo o movimento do RH e o anjo não é feito pelo RH. Tem 2 ou 3 pessoas que vão te acompanhar na empresa durante uma semana, mas acompanhar na hora do almoço. Vão sentar com você, vão almoçar com você, vão te mostrar uma empresa que o RH não te mostrou e que existe. Isso é humanidade, Né? Vai te mostrar onde é o banheiro, né? Assim, não é literalmente onde é o banheiro. Sim, eu entendi. Mas esse cuidado de dizer onde fica cada coisa, como cada pessoa é, né? E não sou eu que faço isso, não é a profissional de RH que faz isso, e nem sempre é um colaborador do próprio setor que faz isso. Quando vai entrar alguém, a gente tem já um caminho que a gente avisa, pessoal, tá chegando gente nova. Quem pode ser anjo?
e as pessoas já vão se candidatando. Ó, eu quero ser, eu posso ser, e é de qualquer setor. Porque são pessoas que também vão me ajudar a implantar a cultura, o jeito de ser, na veia de quem está chegando agora, né? Então, eu acho linda essa ação, Tiaguinho. Nossa, a ideia é fantástica porque existe a integração corporativa, a pessoa precisa entender qual é a história da empresa que ela está entrando, né? Quais vão ser as tarefas dela e tudo mais, mas esse tipo de integração humanizada, ela vai ser acolhida por pessoas, porque ela vai trabalhar com pessoas, porque a empresa é feita por pessoas, né? E esse olhar é um olhar incrível. Deixa eu te contar só mais uma ação, Claro. que eu sou apaixonada, eu acho ela linda também. Um dia eu fui levar um colaborador embora, era um horário já que ele era de fora da cidade, ele precisava ir de ônibus e já não tinha mais ônibus que poderia levá-lo. Ele ia chegar muito tarde em casa, a gente foi buscá-lo e fomos levar em casa. Nesse movimento de levá-lo em casa, a gente foi conversando e ele me contou a história de vida dele. E eu sou apaixonada por histórias. Pois é, né? Ali eu tive um insight. Eu criei um movimento, uma ação que chama Cinema. O cinema é você, um colaborador da empresa, que vai lá na frente de todos os colaboradores da empresa e conta a sua história para todo mundo. E nesse dia, você ganha, né, uns vouchers de cinema mesmo. Você pode convidar pessoas que você queira que venham até a empresa para ouvir e conhecer a tua história também. Todo mundo assiste a história do colega com baldão de pipoca mesmo e guaraná, né? Porque tem muito essa cara do cinema. E o que a história traz num ambiente de trabalho, né? Por que eu fiz essa ação? Porque quando você conhece a história do outro, gera um senso de admiração incrível. Você começa a conhecer mais sobre aspectos do teu colega que você nunca ia saber, porque às vezes você não almoça com ele, não vê, não faz parte do teu dia a dia de trabalho, né? A pessoa traz a família para dentro da empresa, né, para conhecer a história e já fica a par desses lugares, desse contexto da empresa. E, assim, o resultado disso não é venda. Não tem nada a ver com venda. Sim. O resultado você não vai ver no caixa da empresa. Exatamente, né? Mas o resultado, assim, é incrível na sinergia do grupo, na sinergia da equipe, né? No senso de colaboração e cooperação que a gente vai criando, o senso de admiração. Então, essas coisas, né, que eu acho que a gente, quando é humano, tem que ter. Nossa, e você contando essa história desses projetos, dessas iniciativas, isso me lembra coisas que para mim são muito importantes, né? Que quando você vê, por exemplo, a atitude de alguém, como uma pessoa reage diante de alguma situação, seja de um problema na empresa, uma desavença com outro colaborador, ou qualquer questão, a reação dessa pessoa, existe uma história por trás dessa reação. Por que ela agiu dessa forma? E conhecer a história das pessoas faz a gente ter mais compaixão e empatia. Porque se aquela pessoa reagiu desse jeito, se as pessoas minimamente tiverem empatia, elas vão entender também a vida que essa pessoa levou até aqui faz com que ela seja dessa forma. Então, e por que não acolher de maneira diferente isso? Porque a gente sabe que existe um histórico por trás. Então, assim, eu acho isso lindo, maravilhoso. E ainda falando sobre gestão de pessoas, que eu acho que é um assunto que você gosta, eu também, entre outros, uma coisa que a gente vê bastante em processos de contratação é aquele pré-requisito que é proatividade, né? Então, proatividade, a gente vê quase todo anúncio de vagas tem lá, que seja proativo. E uma coisa que eu sempre fico pensando é que se busca tanto proativo, mas existe aquele colaborador que eu chamo deve ter um nome técnico, eu chamo de on-demand, que ele funciona por demanda, né? Ele não é proativo, mas é um excelente profissional por demanda. Liste para ele o que ele tem que fazer, que ele vai fazer. Se você espera que ele sentado ali olhe o que precisa ser feito, e você coloca a sua expectativa em cima disso, você vai se frustrar e você vai criar essa visão que você estava falando de não estar satisfeito porque não está alinhado ali, as expectativas não estão alinhadas. Mas como instruir e como o mercado precisa entender que proatividade não é uma característica, uma competência que ela é extremamente necessária para que você tenha um ambiente produtivo. Se você tem processos bem desenhados, né, o funcionário que é o on-demand, que eu chamo, ele vai ter o seu valor e ele vai entregar o que você precisa. Isso é coisa da minha cabeça ou acontece? Não?
Antes de te responder da proatividade, a hora que você falou, eu tive um insight aqui que eu sempre gosto de falar e eu vejo isso acontecendo muito. As empresas contratam excelentes profissionais, pessoas talentosas, com habilidades incríveis. E o que eu mais vejo acontecer, Tiaguinho, é que quando o profissional entra na empresa, ele não pode trazer o que ele tem de melhor. Ele tem que se adaptar a um estilo, às regras, aos procedimentos. E muitas vezes a empresa não dá espaço para o profissional colocar a serviço e à disposição da empresa, do grupo, do trabalho, o que ele tem de melhor. Porque você quer, muitas vezes, a empresa, o dono, o gestor, quer que todo mundo seja igual. Não, aqui a gente funciona desse jeito. Óbvio que o negócio, a empresa, o setor, ele tem um método, uma estrutura, uma forma, mas deixa quem chegou criar. Dá lugar, de fato, para que o talento aconteça dentro do teu negócio. Sim. Porque muitas vezes você contrata talento, ele chega, você sufoca ele. Com um monte de regrinha aí de processos. E quando você fala da questão da proatividade, as pessoas são diferentes. Eu tenho um jeito extremamente ativo de vender, sempre fui assim. E quando eu contratava, eu sou extremamente ativa e proativa, são as duas coisas. Não precisa me pedir, eu faço, geralmente eu tenho a noção do que precisa ser feito. Sim. E eu sempre buscava contratar pessoas iguais a mim. De repente, uma profissional me deu um toque e falou, vamos experimentar o diferente? Nossa, que frase boa. Eu falei, não, mas a gente já sabe aqui como funciona, a gente já conhece o perfil, a gente já mapeou. Vamos experimentar o diferente? E eu não consegui fazer essa contratação. Ela fez essa contratação. E essa profissional está comigo há mais de 10 anos, né? Quase 13. Ela tem um jeito de vender completamente diferente do meu jeito de vender. E ela é incrível no que ela faz. Eu brinco, né? Falo, não vendo, não troco, não empresto, não dou, né? Porque ela tem um jeito de vender que é dela. E ela conhece o que tem que ser feito. E ela faz no caminho que ela entende que é o mais assertivo para ela. E para ela conseguir fazer isso, eu precisei deixar. Ah, mas é diferente do que eu penso. Ok, mas dá resultado. Uhum. E nesse sentido, quando você fala, né? Tem profissionais que funcionam melhor sob demanda. Deixa a pessoa fazer do jeito que ela consegue fazer. Experimenta ter alguém no time que já olha o contexto e sabe o que tem que fazer. E experimenta ter alguém no time voltado às tarefas. E aí você faz a gestão dessa pessoa dando as tarefas prioritárias da vez. Porque muitas vezes o gestor, ele quer gerir todo mundo igual. E nós não somos. Né? Ela fala, bom, aqui funciona. Se todo mundo entrar às 8, a gente já tem o relógio de ponto. Se eu bater o olho, eu já sei que aquele fulano não tá ali. E às vezes tem alguém que vai precisar entrar às 7h30. Ah, não. Eu não vou, né, gerir por exceções. Eu consigo entender que há um caminho das regras, do procedimento, do bom funcionamento do contexto, da equipe, mas muitas vezes a gente quer todo mundo igual porque dá menos trabalho para gerir, né? Pois é. E aí você fala, por que eu quero todo mundo que olha e sabe o que tem que fazer? Porque aí muitas vezes facilita para você. Sim, não vou ter o trabalho de pensar isso. Né? Então, eu tenho, né, hoje no time pessoas que têm uma visão mais proativa e sabe o que tem que fazer, vai lá e faz, e eu tenho profissionais que funcionam sob demanda, eu tenho isso. E aí eu tenho, né, eu me organizo muito no Trello. Aí eu tenho ali as funções, muitas vezes eu na reunião com aquele profissional, eu já passo todas as demandas. Então a gente tem reuniões quinzenais, eu já dou os projetos que eu espero na quinzena, e aí a gente alinha, deu, esse deu, não, esse vai precisar de mais tempo. Bom, tem mais esse, tem mais esse. Então, é um jeito de você fazer a gestão. Então, cabe o profissional sob demanda no time também, né? Sim, isso é legal falar. Gente, pega essa dica aí. Vocês estão empreendendo, vocês que já têm uma empresa consolidada e têm sentido algumas dores. E eu amo falar sobre dores, né? Quando a gente chega para fazer o institucional de uma empresa, eu gosto de tomar um cafezinho com o gestor, com o diretor da empresa, e eu gosto de ouvir. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. E quais são suas dores aqui? O que ainda não está do jeitinho que você gostaria? Porque dentro da construção de um roteiro, a gente valoriza os pontos fortes, a história e tudo mais, mas a gente vai procurando remédio para as dores. Porque às vezes, olha, as pessoas não se engajam tanto.
Então, vamos ouvir aqueles que se engajam e por que eles se engajam. O que eles viram na empresa que os outros ainda não viram. E às vezes a fala de um colega de trabalho faz com que o outro comece a falar, caramba, eu não tinha enxergado a oportunidade nessa empresa dessa maneira que esse meu colega aqui enxergou. Então a gente vai sanando as dores, né, ouvindo as pessoas. Mas falando em ouvir as pessoas, em um dos seus projetos, né, que é o seu programa, o podcast eu acho que eu não assisti ainda, mas o programa eu assisti alguns. Inclusive, pessoas interessantíssimas que você já ouviu lá. Uma pessoa que eu gosto bastante, acho que é um dos últimos, que é o Alex Bertoldi, né? Eu conheci na FAP quando eu trabalhei lá. Incrível. Ele foi meu professor. Foi seu professor? Foi. Numa das pós-graduações, ele foi meu professor. O Alex, eu gosto bastante dele. E assim, você ouviu muitas histórias. Eu imagino que você traz para ouvir histórias de pessoas que você já admira, mas ouvir os desconhecidos também faz parte, né? Olha, isso aqui eu dei uma pesquisada, alguém indicou, olhei ali, deixa eu ouvir essa história. Eu queria que você me contasse algumas surpresas agradáveis que esse projeto seu já trouxe. Nossa, acho que você me dá gancho para falar tanta coisa boa, né? A primeira coisa que você falou é ouvir. E antes de te contar das coisas mais agradáveis que eu já ouvi, eu quero te contar que o gestor precisa estar aberto de verdade para ouvir feedbacks negativos. Pois é. Tem mais ou menos uns 2 anos, e eu tinha uma profissional que trabalhou comigo por 1 ano, mais ou menos, e ela sentou de uma forma inesperada para mim e me disse, estou me desligando da empresa. Eu gravei um vídeo sobre isso, bem curtinho, mas aqui dá para eu contar um pouquinho dessa história, e aí eu te conto das outras histórias do programa também. E essa profissional disse assim para mim, tive uma outra oportunidade de trabalho. Eu falei, eu não estava esperando. Você vai quando? Amanhã. Tipo, sem aviso prévio, sem nada, eu só vou. E eu fiquei muito machucada, né? Eu falei, nossa. Bom, diante desse caos que está acontecendo aqui comigo agora, como eu posso tornar essa saída um método de aprendizado para mim? Eu estava brava. E eu falei para ela assim, olha, você trabalhou diretamente comigo por 1 ano. Me conta, de uma forma transparente, quais são os meus pontos de melhoria como sua líder. E ela, de uma forma muito carinhosa, ela falou assim, ó, você trabalha com a mesma equipe há muitos anos. E você não precisa falar para eles o que eles têm que fazer. Só de olhar, você já sabe o que eles estão pensando e eles sabem o que você está pensando. Para mim, faltou direção. Você achou que eu estava entendendo a tua comunicação da mesma forma que você se comunica com quem já está com você há tanto tempo. A minha sugestão para você é que você melhore a comunicação com quem entrar. Para mim, isso vale ouro. Nossa, mas assim... Vou ser bem claro, ela não ganhou as verbas indenizatórias, né, de um pedido de demissão. Você foi beneficiada. Você foi beneficiada. Mas veja, isso é um soco no estômago. Sim, doloroso. E eu fiquei alguns meses digerindo isso e entendendo como eu ia, de fato, melhorar esse aspecto, porque para mim era tão natural, né? Né? Um jeito prático, que eu sou muito prática, sim, um jeito objetivo, né? E com ela não funcionou esse jeito. Você estava falando comigo de histórias, né? Essa é uma história que ela não foi para o meu programa, né? Mas foi para sua vida. Foi para minha vida. Como eu faço, né, para ouvir histórias? Há um movimento terapêutico em cada convidado que senta para contar a sua história para mim. Do mesmo jeito que você vive aqui, cada vez que alguém como eu está sentado aqui contando a tua história. Por quê? Primeiro, eu vou reviver a minha estada lá na locadora, lá na academia de balé, né? Então, é um momento em que eu paro e olho para minha trajetória e penso assim, caraca, tá dando certo, né? Então, o programa, ele tem esse viés terapêutico muito forte. E sendo psicóloga,
eu fui desenvolvendo uma característica que no programa eu uso muito. Eu nunca soube fazer isso, mas eu aprendi. O programa me ajuda muito nisso, que é ouvir. O lugar de fala no programa não é meu. Ali é o meu lugar de deleite. Né? E eu nunca fui alguém que tinha muita facilidade para ouvir. E na psicologia, como que você vai consultar ou ser tratado por um psicólogo que não te escuta? Não dá? Então, era uma característica e uma habilidade que eu precisava desenvolver e o programa me trouxe muito isso. Então, ali eu alinho várias coisas. E o presente maior, né, é meu, eu sempre falo isso, porque eu já estou perto de ter ouvido 100 histórias. Uau. E pense histórias assim, ó. Uma profissional aqui de Ribeirão, super conhecida, que vende sacolés. E essa profissional, ela fez, em dado momento, um projeto com a Nestlé para atender pacientes oncológicos, porque o sabor do produto da Nestlé era ruim. E a especialidade dessa mulher é trazer sabor. Então, ela pega um produto da Nestlé, não tão palatável para crianças com câncer, e traz a grande especialidade dela. Já me ganhou aí. Então esquece, eu escutei essa história inteira. Essa mulher é incrível. E você ganha o dia, você ganha a semana. E aí tem uma outra, né, que é uma moça linda, que anda de bicicleta. E alguém entrou na minha página e falou, você precisa conhecer essa mulher. Vamos lá. E eu não gosto de conhecer muito antes. Eu quero conhecer junto, né, ali. Na hora que a pessoa... manda pauta, manda release. Não senta aqui, vamos conversar. Né, eu também trabalho dessa forma. E aí essa moça sentou, me contou que ela ficou muito perto de morrer, que ela entendeu que a bicicleta, o esporte, o ciclismo poderia trazer prazer e saúde, e que ela foi montar um grupo de bike e que eles passam por um caminho e esse caminho estava seco, as árvores morrendo. E ela teve uma ideia. A gente está andando em 40 ciclistas. Vamos andar cada um com uma garrafa de água e vamos regar esse caminho? Tem fotos do caminho. Mudando, transformando. Lindo. E eu brinco assim que o programa, ele só tem valor para quem vê com a alma. Se você olhar com os olhos, Tiaguinho, talvez não tenha nada que você fale, isso aqui é normal. Para mim não é. Porque tem um talento que eu tenho que é ver talentos. Isso eu muito rapidamente eu consigo identificar o sobrenatural. Eu tenho olhos para isso. Isso me dá margem pra gente entrar em mais 2 assuntos aqui. Você tá com tempo? Eu tô. Então vamos lá. O primeiro, nossa, e os 2 são tão gostosos de falar que eu vou ficar com dúvida aqui, mas eu vou escolher um. Tá bom. A gente tá falando sobre escutar histórias, né? E a gente vê tantas pessoas e na internet tantos cursos de oratória, de como falar bem e de como a sua oratória vai melhorar o seu processo de venda, de como a sua oratória vai melhorar você como gestor, de como a oratória vai melhorar você em tantas áreas da sua vida. Mas e a escutatória, né? E por que as pessoas não estão buscando aprender ou por que tem tão poucos profissionais buscando ensinar a escutar, sendo que o escutar resolveria tantas coisas, tantos problemas. Você vê isso também na sociedade, no meio corporativo? Hoje os áudios são na velocidade 2, né? Não dá tempo. Ninguém quer parar para ouvir. Não dá. Parece que está perdendo tempo, né? Em alguns contextos, a escuta ela é desleixada, né? Você faz de conta que está aqui, faz de conta que está ouvindo e, na verdade, você está fazendo outra coisa. Você está aqui, às vezes. Né? E são 2 pontos que o programa me trouxe muito e o atender no consultório me trouxe muito, além do desenvolvimento da escuta de uma forma genuína, eu estou aqui inteira. Não tem telefone, não tem... Se você me ligar agora, eu não vou atender, porque eu estou aqui. Né? E para você ouvir, é necessário um nível de entrega real. Né? E as pessoas não querem se entregar. As pessoas não são todas. A gente tem muita gente hoje se desenvolvendo para isso. Mas a verdade, assim, a dificuldade de ouvir, no meu ponto de vista, ela também está relacionada ao real interesse pelo outro. Nós somos muito egoístas, Tiaguinho.
E parar para ouvir é diferente de só escutar, né? É realmente o que você falou, essa imersão no outro. Você me lembrou uma coisa que acontece um pouco na minha vida, que é, a gente produz aqui vários conteúdos, grava vários podcasts, e aí quando eu chego em casa, se às vezes eu chego antes que a minha esposa me olha, pelo menos umas 2 vezes ela já falou assim, mas você fez podcast o dia todo, você chega em casa e está ouvindo podcast? É porque ouvir a história das outras pessoas, ouvir trajetórias. E às vezes na história de uma pessoa que é do humor, um humorista. Tem um trecho da história dele familiar ali que começa a fazer todo sentido com os textos que ele entrega no palco. E eu sou o entusiasta disso, né? De ouvir falando, é por isso que ele escreve desse jeito. E é por isso que a história dessa pessoa é dessa forma. Porque a infância dela aconteceu isso, isso, isso. E esse humor dessa pessoa é um mecanismo de defesa. Então, assim, daí vem a próxima pergunta. O quanto a sua profissão te transforma como pessoa? Porque você entrega muito do que é você no seu trabalho. Então, toda a sua bagagem emocional, a sua história, a sua família, os seus valores, você aplica nos seus projetos profissionais. Mas o quanto já dos seus projetos profissionais foi responsável por mudar comportamentos e pensamentos seus para a sua vida, para o seu relacionamento? Eu sempre falo que eu considero que as pessoas que passam pela vida da gente são grandes enciclopédias. Quando você fala assim, ó, em que o seu trabalho te transformou, te transforma, eu olho muito em que as pessoas que eu me relaciono, elas vão me transformando ao longo da minha vida. Tem pessoas-chave na minha vida que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse tido um encontro com essas pessoas. Show, é isso. Só que isso só faz sentido, às vezes um encontro faz sentido, porque quando eu tô. Uhum. Qual é o momento agora? O momento agora é de almoçar com o fulano, então nós vamos tirar proveito desse almoço. Tem um nome técnico para isso, né? Um mindfulness, alguma coisa nesse sentido, né? De você realmente estar com a mente focada 100% ali. Tem. E eu penso, Tiaguinho, que o estar 100% focado é para você entender o real sentido de estar ali. Por exemplo, você me convidou para vir aqui. Você está me fazendo um monte de perguntas. Eu preciso sair daqui entendendo por que eu vim aqui. Isso é Karina. Em tudo que eu faço, eu fico buscando como as coisas estão interligadas e o porquê isso ocorre e qual é o teu contexto na minha vida. Eu te encaixo na minha vida. Na minha história de vida, todas as pessoas que passaram por mim, mesmo aqueles encontros que foram dolorosos, traumáticos, eu tenho poucos, né? Na minha história de vida, eu não sei dizer com quem eu não me dou bem, porque eu valorizo isso. Sim. Eu tento sair daqui deixando aquele gosto de café gostoso na boca, Sim. sempre que é possível. Mas eu acho que a gente não se dá conta de verdade do poder transformador que nós temos. Então, não importa o contexto que você tá. Por exemplo, hoje eu estou gerindo, liderando uma equipe de 50, 60 pessoas. Mas não é o cargo que eu ocupo, é a pessoa que eu sou, né? E eu acho que a gente tem que ter o cuidado de olhar o que a gente transborda para o outro. Eu estou aqui trabalhando 8 horas num ambiente. O que as pessoas estão vendo de mim sem que eu fale? Uau. O que eu estou deixando nesse ambiente? Quando eu sair daqui, o que vai ficar de mim? Mas assim, sem o clichê do legado. Eu adoro legado, acho que isso é... Sim, importante. Mas sempre que eu falo de legado, eu falo que legado não é o que você deixa para as pessoas. É o que você deixa nas pessoas, né? E eu sou muito voltada para isso. Né? A gente está vivendo um encontro aqui. Uhum. Você está me transformando, você está me fazendo pensar em coisas que eu nunca pensei. Porque você me traz perguntas por um viés e uma vertente que eu não tinha olhado dessa forma. E aí eu me organizo mentalmente aqui, te dou uma resposta, mas essa resposta me toca. Essa minha resposta me faz pensar. Então, eu não acredito no acaso, não acho que as coisas são por acaso, né? Então, em que eu estou sendo transformada? Sem sombra de dúvida. As pessoas me transformam diariamente numa Karina melhor, porque eu permito, né? Eu acho que eu estou aberta para isso, aberta para os feedbacks, aberta para os solavancos. Eu não sou alguém que ouço um feedback negativo e fico chorando em função do que me foi pontuado. Eu sinto, sim,
o impulso, às vezes dolorido, do que aquilo vai exigir de mim em termos de mudança e melhoria. Eu não escuto tudo, né? Não é todo feedback que faz raiz no meu coração. Tem filtros. Tem filtros, mas eu sou uma mulher aberta a mudanças. E eu me orgulho disso. E as mudanças, elas são promovidas pelos encontros, pelas histórias, né, pelos perpassos uns com os outros. Karina, você me explicando a sua visão sobre ouvir histórias, sobre se relacionar com pessoas, eu posso te dizer sem sombra de dúvidas que, assim, existem as pessoas ricas e existem as milionárias e as bilionárias. E eu não estou falando de dinheiro, né? E você, consciente ou inconscientemente, você desenvolveu uma ferramenta para a sua vida, para o seu dia a dia, que vai te levar a esse nível de riqueza, porque você, com todos os seus afazeres, arrumou um tempo para ter um programa, um momento onde você ouve histórias e você torna isso público para quem também quer fazer esse mergulho. E isso, se as relações que você tem com as pessoas todos os dias já te enriqueciam, esse espaço onde você ouve as pessoas que você admira, mas você também ouve desconhecidos, eu tenho certeza que isso é um caminho de muita ascendência na sua vida. Deixa eu te contar só a última história. Claro. Eu estava assistindo um programa na televisão e eu vi um homem que tem um Fusca. Tá. Você conhece? Ele me mandou uma mensagem, um direct esses dias aí. Vou ouvi-lo também. Ele é incrível. Esse cara tem um Fusca, ele quis levar cultura para crianças carentes. Então ele comprou um Fusca, encheu de livro e vai nas comunidades. Chama Fuscoteca. É incrível. O projeto é incrível. Se o projeto é incrível, tem alguém incrível. Sim. Que faz aquele projeto acontecer. Tem tantas, Tiaguinho. Tem tantas. E é engraçado, né? Que se você estivesse só no seu dia a dia na Harmon, você estivesse só com a clínica, você não teria oportunidade de ouvir essas histórias, assim, esse momento de ouvir história como você tem com esse projeto. Por isso, de novo, que excelente iniciativa para o mundo, né? Porque se está no YouTube, está para o mundo, e que excelente iniciativa para você mesmo, que saudável, né, para você. Muito bom. Mas, Karina, você citou em alguns momentos você como mulher, né? E aí eu tenho uma pergunta, principalmente porque você atua na área do agro, né? Hoje em dia, em algumas áreas, em todas, porque existe uma questão estrutural relacionada à visão da mulher, ao machismo, né, estrutural, mas na área do agronegócio, eu já tive a oportunidade, graças a Deus, e é graças ao trabalho, dos 26 estados brasileiros, conhecer 22 deles, mais o Distrito Federal, gravando depoimentos na área do agronegócio. E a gente vê o quanto as mulheres sofrem um pouco nesse segmento, porque parece que é mais latente ali um preconceito, uma visão distorcida da mulher profissional, né? E aí as mulheres que são bem-sucedidas nessa área, elas precisam às vezes se posicionar de maneira mais forte, mais enérgica. E aí você cria aquele estigma, nossa, fulana de tal, ela é super bem-sucedida, mas ela é muito brava. E na verdade ela não é brava, é que ela precisou ser mais firme, porque se ela fosse igual aos outros colegas de trabalho, talvez ela não fosse tão respeitada. Dentro dos seus atendimentos e das histórias que você já ouviu e das empresas que você já teve a oportunidade de se relacionar, você sente que o mercado evoluiu em relação a entender o papel da mulher, as possibilidades, ou ainda existe muita coisa a ser trilhada? Eu sou uma mulher de botina e salto alto. Eu visito com muita frequência a manutenção industrial das usinas aqui da região, né? Eu trabalho no campo, né? Visitando e desenvolvendo algumas soluções para a manutenção de usinas e de indústrias em geral. Eu sempre fui vista com muita estranheza. Uma mulher fazendo isso de botina, protetor auricular, capacete, óculos de segurança. Parece que não é um ambiente para mulher, né? Óbvio, esse não é o meu dia a dia de trabalho, né? Sempre que preciso vou. Mas eu sempre percebi olhares estranhos para mim. Do tipo, isso não é lugar para você, né? Mas de uma forma muito rápida, eu sempre soube mostrar o meu valor e o meu conhecimento.
Então, quem duvidava da minha capacidade para realizar aquele tipo de trabalho que eu estava ali para realizar, de uma forma muito rápida, era convencido por mim, não com palavras, mas com as minhas atitudes no dia a dia e no contexto de trabalho. Então, quando você me pergunta, há avanços que precisam ser feitos nessa área? Há avanços. Porque a mulher pode estar onde ela quiser, e o homem também. Né? Eu acho que a limitação é muito mais mental, né? E às vezes uma limitação social, financeira, né? Mas o ser humano, quando ele quer fazer algo, ele vai em busca e na direção daquilo. Eu já estive em reuniões com 20 homens, nas quais eu tive que levantar e me posicionar de uma forma inteligente, madura, saudável e positiva. E fiz isso. Né? Algumas vezes fiz isso e consegui os resultados que eu buscava, outras vezes fiz isso e não consegui, mas não porque eu não porque eu sou mulher, às vezes porque faltou o argumento mais importante naquela hora, faltou às vezes a resposta técnica do produto que eu fui comercializar, e o que eu também acho que às vezes a gente coloca na mulher coisas que não é da mulher. Às vezes o que falta são outros requisitos e você não está conseguindo aquilo pelo fato de você ser uma mulher. Porque faltam outras coisas. É porque faltam outras coisas, né? Então eu vi olhares estranhos e diferentes, mas eu persisti. E eu tenho o meu lugar bem definido nesses contextos que eu interajo, sejam eles contextos socialmente vistos para homens, né? Eu entendo assim, ó, se eu tenho que estar ali, o meu lugar é ali, eu vou e vou fazer o que eu preciso. E quando eu falo assim, ó, eu sou uma mulher da botina e do salto alto, eu só sou do salto alto hoje porque eu usei muita botina. Maravilhoso. Né? Eu acho que eu soube usar bem a botina, soube tirar proveito da botina e soube colocar o salto alto quando eu precisei do salto alto também, né? Então, dizer que eu sou da botina e do salto alto é dizer que eu transito bem nos universos em que eu preciso transitar. E eu transito sendo mulher, né? Transito consciente do que eu preciso fazer naquele ambiente, naquele contexto. Maravilha. Karina, seguindo já para o quase finalmente do nosso bate-papo, que eu espero que a gente converse mais, que a gente se encontre outras vezes, mas eu queria ouvir em relação ao seu trabalho clínico. Eu imagino que você ouça bastante muitos gestores, empresários, pessoas, né, buscando direcionar sua carreira. E eu ainda vejo, pode ser que eu esteja errado e você vai me corrigir, que as pessoas têm uma facilidade em, quando elas têm um projeto profissional, em desenvolver um organograma, em organizar o processo organizacional financeiro, o processo organizacional das pessoas na empresa. Pessoas não têm resistência nenhuma em buscar profissionais para ajudá-los nessas tarefas. Mas quando se trata de questões emocionais, as pessoas às vezes têm alguma resistência em procurar um profissional, uma profissional, para colocar as suas ideias no lugar, né? E como que você vê isso e como você consegue enxergar o avanço das pessoas que se abriram a buscar uma profissional como você para organizar, né, as nossas questões emocionais e a nossa mente, a nossa saúde mental para desenvolver a nossa carreira e a nossa vida? Todo mundo pode precisar de ajuda. A psicologia não é para todo mundo, né? Não acho que todo mundo tem que fazer terapia. Eu acho que a terapia é para quem precisa. Faz bem para todos, óbvio, mas não é todo mundo que precisa, né, de terapia, obviamente. Mas grande parte dos executivos e dos líderes que me procuram, eles sentam e me dizem em primeira mão o quanto estão tristes de estar ali porque se sentem fracassados. É estranho, né? Parece que no mundo corporativo, precisar de ajuda é sinônimo de fracasso. Há um estereótipo de que o líder, o gestor, o dono, ele tem que dar conta de todas as demandas, sozinho. E eu não sei de onde vem isso, né? Então, a pessoa, em geral, quando ela chega, ela já está muito necessitada, porque ela resistiu bravamente a não precisar de ajuda, a dar conta de tudo sozinha, e aí nós que estamos à frente, a gente que exerce um papel de liderança, de gestão, a gente não é melhor do que ninguém. A gente só tem um papel do cuidar. E a minha pergunta é sempre essa: quem cuida de quem está cuidando? Uhum.
né? E quem cuida de quem está cuidando? E se quem cuida adoece, quem vai continuar cuidando, né? Então, o executivo, quando ele busca esse apoio, em geral, é quando ele está no último recurso, né? E eu decidi trabalhar com a demanda específica dos executivos e dos líderes, óbvio, porque eu acho que posso ajudar nesse contexto, mas porque eu sempre precisei de terapia. Eu sempre precisei de um apoio externo para dar conta, e é dar conta mesmo, das demandas avassaladoras que o trabalho exige de mim. Nós somos pressionados o dia todo. É o fornecedor, o governo, o colaborador, o cliente. Todos esses estão esperando de nós uma resposta. E vou te dizer, os pepinos menores a equipe resolve. E as buchas maiores, ela vem para nossa mão. Esse é essa é a escala que a gente cria para a resolução dos problemas. E se a gente tiver mal, a gente resolve mal os problemas. Se a gente estiver mal, a gente lida mal com as pessoas. Isso não significa que a gente tem que estar bem o tempo todo, mas significa que quanto melhor a gente estiver, melhor serão as nossas decisões, melhor vai ser a nossa gestão, melhor vai ser a nossa liderança. Então, o objetivo de você buscar um tratamento psicológico ou de qualquer outra natureza, o objetivo de você buscar ajuda para você ajudar melhor, é que você leve para o teu contexto, para o ambiente que você interage, mais qualidade, através da tua qualidade, através da tua saúde, da tua sanidade, do teu equilíbrio. Então, eu sempre oriento assim, se você tá, às vezes é momentâneo, às vezes você precisa de uma ajuda momentânea. Você se organiza, pronto, né? E eu atendo muita gente assim, que fica pouco tempo, né? A pessoa vai, a gente entende o contexto, ajuda naquele momento, e o profissional não precisa mais de mim. E eu gosto quando não precisa mais de mim, né? E não é porque eu não gosto de ajudar, é porque a pessoa está pronta para por ela mesma dar conta dos conflitos, né? Enfim, então eu considero, assim, Tiaguinho, que a ajuda profissional, ela é sempre bem-vinda. Né? E como é nobre a gente reconhecer que carece de ajuda, né? E todos nós carecemos. Sim, né? sim. Da ajuda e do apoio uns dos outros. Tem uma questão de humildade e inteligência, eu acho, né? Em reconhecer que precisa de ajuda. E dentre as coisas que você disse, uma que eu vou guardar bastante, entre várias aqui, é isso de quando você está bem, você toma decisões melhores, você é um melhor gestor e eu fico feliz por estar bem, tomei uma decisão inteligente de trazer a Karina aqui para bater esse papo. Também amei. Aqui. Muito bom. E, Karina, para as pessoas que gostam daquilo que você gosta de falar e sabe falar muito bem, como que essas pessoas podem te encontrar? Eu tô cada vez mais ativa nas redes sociais, né? A gente precisa, é um universo que a gente precisa estar. Então, Karina C. Borges é o meu Instagram. Do meu Instagram, a pessoa vai ter acesso aos programas, a página específica do programa. Vai ter acesso à Armo também, que ali na minha bio fala que eu sou gestora da Armo. Então, dá para me conhecer de um jeito, assim, muito transparente nas redes sociais, com certeza. Olha, gente, se vocês tiverem a oportunidade, marque de bater um papo com a Karina, que vocês não vão se arrepender. Eu tô aqui entusiasmado com a maneira entusiasmada que você fala, né, desses assuntos que você ama, da sua vida, da sua trajetória. E é isso, gente. Karina, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Vocês que gostaram desse assunto já sabem, né? Sabem onde encontrar a Karina, sabem onde mergulhar mais nesse assunto e nessas histórias, tá bom? Eu espero vocês no próximo podcast e até mais.